Milhares de crianças vivem com doenças raras. Muitas vezes, suas histórias passam invisíveis. Por que é tão difícil a gente diagnosticar doenças raras no Brasil e conscientizar a população de uma maneira geral? Porque as doenças raras, até uns 10, 15 anos atrás, as doenças raras, ninguém sabia que elas existiam. Digamos assim, que elas eram negligenciadas, as doenças raras. E a partir do momento que nós tivemos uma portaria, que foi a portaria 199 em 2016, pelo Ministério da Saúde, isso trouxe incentivo, tanto econômico, para que você possa investigar e chegar no diagnóstico das doenças raras. Para você considerar o que é uma doença rara, é uma incidência de 1 para 2.000 pacientes, acima de 2.000 pacientes. Então, e as doenças raras são, a maioria de ordem genética, 85% das doenças raras são de ordem genética. Existem as doenças que também são raras e não são genéticas, como as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, que também são consideradas doenças raras. Lembrar que doenças raras, a maioria acontece no início da vida, na infância. Então, 75% a 80% das doenças raras iniciam na infância. Isso não significa que um adulto não possa ter uma doença rara, também pode ter. E lembrar também que nós temos em torno de 6.000 a 8.000 doenças raras. Falo que cada dia tem uma doença rara nova chegando no mundo. Por quê? Porque a tecnologia melhorou para a gente fazer diagnóstico. Então, como hoje nós temos sequenciamento de genes que a gente não tinha, então com isso a acessibilidade ficou bem melhor e a gente hoje consegue dar nome às doenças que a gente não dava antes. O Lucas há algum tempo vinha reclamando de dores de cabeça, que nenhuma medicação passava. Foi aí que eu procurei, a ajuda médica na UBS próximo da residência, e eles falaram que era só uma virose. Retornamos para casa e o Lucas teve a primeira convulsão. Voltamos para o 24 Horas de Almirante Tamandaré. De lá fomos transferidos para o Evangélico em Curitiba. Do Evangélico fomos para o Monastir, que fica em Campo Largo. Em Campo Largo ele chegou a ficar na UTI. E para exames mais profundos fomos encaminhados para o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. No Hospital Pequeno Príncipe, ele realizou diversos exames para ver o que ele realmente tinha, o diagnóstico correto dele. Ele ficou na UTI 28 dias entubado, fez o exame da plasmaférese, ele fez os exames de líquor. Foi aí que um do líquor dele foi para a Espanha. E vindo esse resultado da Espanha, foi concluído que o Lucas tem uma encefalite anti-GABA-A, que é uma doença rara. E hoje o Lucas, depois das dificuldades de não poder ir para a escola, hoje ele é um goleiro. E ele aprendeu a andar de novo, a falar, e ele saiu do hospital andando. Fala pessoal, eu me chamo Lucas Pierre Gomes dos Santos. Lá quando eu tinha 6, 7 anos, eu tinha uma doença chamada encefalite autoimune anti-GABA-A. E como vocês podem ver, hoje em dia está tudo bem, eu estou bem melhor do que antes, me vejo muito melhor. E para quem não falava, não andava, não fazia absolutamente nada, hoje em dia está super bem, consegue correr. E veja só, o mundo mudou tanto que hoje em dia eu sou um goleiro, eu consigo fazer altas defesas e coisas do tipo. E eu sou grato por tudo isso. E graças a Deus eu tô bem, firme e forte. Tudo bem pessoal, meu nome é Luan Henrique, sou irmão do Lucas Pierre. E o Lucas ele ficou internado no hospital durante 49 dias. E durante esse período, meu pai ficava comigo em casa de dia, enquanto minha mãe ficava no hospital. E à noite minha mãe vinha para casa e meu pai ia pro hospital ficar com o Lucas, né? E quando meu pai estava comigo ou minha mãe estava comigo, muitas das vezes eu tive que ser um apoio, tive que ser uma estrutura. Era notável que eles estavam psicologicamente abalados e devido à situação, a vida, essa
parte da vida foi muito difícil. Foram 49 dias de muitas lágrimas, um sofrimento muito grande. E é isso, é uma doença que veio e que abalou muito e mudou muito a rotina da nossa família. Foi um piscar de olhos, uma coisa muito rápida e que 49 dias é um período muito longo. Meu nome é Wagner Souza, sou o pai do Lucas Pierre. E a encefalite autoimune, ela é uma doença que a pessoa desenvolve. No caso do Lucas, ele desenvolveu muito rápido. Ele começou lá com as dores de cabeça e de repente uma convulsão e daí a gente já correu para os hospitais. Foi uma batalha muito desesperadora, até mesmo porque nós não sabíamos, os médicos tinham a desconfiança, né, do que era a doença. E dentro do hospital foi um desafio. As doenças raras, elas são desafiadoras para a família, sabe? É uma doença que vem, é uma doença que aparece, ou a pessoa nasce com uma doença rara e muda a rotina da família de uma forma muito grande, muito rápida e muito grande, né? Me lembro que quando eu chegava em casa, às vezes eu não tinha vontade de fazer nada, eu tinha vontade de chegar e deitar, ficar o dia inteiro deitado. Meu filho, muitas das vezes, me deu muito apoio. Meu filho tinha 11 anos. Com 11 anos ele foi um homem, um guerreiro. É essa estrutura que muda dentro de uma família. Quando uma criança de 11 anos precisa dar suporte para um pai, para uma mãe, é uma família que você tem, que te dê esse suporte, te ajuda muito. A encefalite autoimune anti-GABA-A é uma doença rara também, é uma doença autoimune que faz um processo inflamatório no cérebro e que ocorre por uma alteração do neurotransmissor que é o GABA-A, que é o ácido aminobutírico. Então é como se você fizesse no teu cérebro, produzisse um anticorpo que faz mal para você mesmo produz. E o que essa doença acarreta? Então ela faz um processo inflamatório no cérebro, fazendo uma encefalite, né, que teve inflamação, encéfalo, então fazendo uma inflamação no cérebro. E o que acontece com a criança e com o adulto quando isso acontece? Faz sonolência, faz hipoatividade, faz crise convulsiva e muitas vezes crise convulsiva muito difícil de você tratar, levando o paciente para a UTI e muitas vezes evoluindo para estado de mal convulsivo e até para o coma. Como que a gente faz para fazer o diagnóstico dessas doenças, né? Então a gente faz coletando líquor, né, que é o líquido da espinha, que no popular se chama, que você coleta esse líquido, que é o líquor, e ali você vai dosar os anticorpos, tanto no sangue como no líquor, mas o mais importante é no líquor. E você vai coletar esses, a gente chama de anticorpos neuronais de superfície. Daí eu coleto esse material e vejo se vai dar positivo ou dar negativo. E existem outros marcadores neuronais de superfície, não só o anti-GABA-A, mas como anti-NMDA, anti-VGKC e outras doenças, outros anticorpos. Mas no caso do Lucas foi esse, que é uma doença rara, tem poucos casos descritos no Brasil. As doenças raras não são tão raras assim se você for ver no total, certo? Porque se você pegar a incidência de 1 para 2.000 e lembrar que numa população em geral nós temos de 4 a 5% de doenças raras numa população, nós teríamos muitas doenças raras aqui em Curitiba. Coisas complexas que não melhoram, você tem que pensar em doença rara. Porque se a gente não pensar, a gente não vai tratar e não vai buscar o diagnóstico.